Pessoal que vai assistir depois, aula de biologia. Hoje a gente vai trabalhar as duas biologias, biologia 1, biologia 2, tá? Nós vamos trabalhar na apostila 2, biologia 1, página 329, a parte de carboidratos, metabolismo e controle hormonal, que nós já vimos carboidratos há umas 3 semanas atrás, e também vamos ver na biologia 1, lipídios, metabolismo e controle hormonal. Então, a gente vamos pegar tanto carboidratos como lipídio e entender como que acontece esse metabolismo e o controle hormonal e é uma parte legal, uma parte gostosa, tá? Na biologia 2, a intenção é trabalhar com vocês as doenças, tá? As principais, a gente está vendo bactérias, né? As principais bacterioses, ok? Ok. Vocês não falam ok, eu mesmo falo, eu mesmo respondo, e a gente segue o barco. Por que eu só tenho 11 alunos se eu tenho 18? Cadê os outros 7? Deve estar tudo dormindo, senhor. Por que dormindo? Ah, censura. Porque sim. Gente, olha isso, olha essa ruga aqui imensa. Culpa deles, não é nossa culpa, Olha não. isso, Jesus. Ó. Isso se chama idade. Culpa da outra escola, Sora. Mas enfim, hoje é quarta-feira, hoje é dia de CPM, entendeu? Vamos lá então. Ó, todo mundo pegou a apostila então? 329? Então vamos lá. Capitã. Essa parte é muito legal, porque essa parte, ela trabalha com a ideia do corpo de vocês. Porque uma coisa é falar para vocês dos carboidratos, como são classificados, em que eles podem ser digeridos e blá, blá, blá. Outra coisa é eu falar que essa fonte de energia, esse carboidrato, né, rico em glicídios e tal, é muito importante a gente parar para analisar que eles são efetivamente, né, de origem vegetal. Vocês tinham parado para pensar nisso? Não. Esses alimentos ricos em energia, os glicídios, né, eles são todos de origem vegetal. O único alimento, tá, carboidrato, que não é de origem vegetal, qual seria? Vamos ver. Pensa, cabecinhas. Pensa. A proteína, Sora? Proteína é proteína. Carboidrato, lipídio é lipídio. Eu quero um exemplo de... Um exemplo, porque só tem ele, tá? De carboidrato de origem vegetal, perdão, de origem animal, que vocês têm na sua casa. Isso se duvidar, no café da manhã. Mel, Sora? Mel, Sora. Mel? Mel. Tem algo mais energético, mais doce do que o mel fora o açúcar? Não. E ele é de origem animal, tá? Então, o único carboidrato aí que a gente pode falar que não é de origem vegetal é o mel, tá? E quando a gente fala, então, em carboidratos, a gente pensa em quê? Na parte dos cereais, trigo, arroz, aveia, raiz, tubérculos, né? Batata, inhame, cenoura, a parte de legumes, as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, né? Deixa eu desligar aqui o WhatsApp do computador, eu não sei abaixar o som deles, não fica cortando vocês aqui. E Sora, fala. e o ovo entra em que parte? Proteína, tá? Que é o nosso próximo estudo da quarta que vem. Hoje a gente fecha carboidratos e lipídios, porém, contudo, entretanto, foi a Júlia, né, que perguntou? Não, a Nayara. A Nayara, desculpa, Ana, tem a voz da Júlia no meu ouvidinho aqui. O ovo, tá? Ele é dividido em duas porções, né? A clara e a gema. A clara, ela é extremamente albumina, tá? E extremamente proteína, né? Uhum. Agora, a gema, ela é extremamente rica em gorduras, então eu posso colocá-lo, sim,
tá? A gema, a parte amarela do ovo, que é a mais gostosa e a mais calórica. Com salzinho assim cozido, Que adoro, delícia. adoro. Ela é extremamente lipídica, tá? Rica em gordura. E aí, eu Mas, quero falar. mas Fala. ele. Então ele é só proteína? Ele Não, porque assim, ó, a lipídio gente. também. Não. Quando a gente pensa, ó, vamos lá. Quando a gente pensa num alimento, tá? Alimento, ovo. Ele é composto por vários nutrientes. Quais seriam esses nutrientes? Proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios, sais minerais. Isso são nutrientes, tá? Então, um alimento ele pode ser mais proteico ou um alimento pode ser mais energético ou ele pode ser mais não sei o quê. Por exemplo, arroz e feijão. O arroz, ele possui muito carboidrato, mas ele também possui proteína. Só que muito menos proteína do que o feijão. E o feijão possui menos carboidrato do que o arroz. Porém, os dois são alimentos energéticos, tá? Então, são classificações. Então, quando a gente pensar num alimento, eu sempre gosto, assim, de levar em consideração que um alimento ele é composto por diversos nutrientes, tá? Não só um, tá bom? Então, o ovo, ele é mais proteico, tá? Ele não é que ele é mais, ele é um alimento proteico, porém, com bastante gordura boa desses lipídios da gema, tá? Tá bom, obrigada. Beleza. Aí, pensando no que a gente está falando, né, esse mundão de meu Deus hoje eu vou falar bastante e eu quero que a qualquer momento vocês me interrompam perguntando, tá? Que fica muito mais legal. Porque tem hora que eu já acho que eu tô louca falando sozinha para mim mesma na câmera, entendeu? Quando vocês não querem nem abrir as câmeras, eu fico nem besta aqui, ó, falando. Aí eu fico vendo minhas rugas, aí eu vejo minha sobrancelha que tá endemonizada, entendeu? Aí, gente, é tenso. Não é fácil, não. Então ajuda nós, né? Bom, no mundo que a gente vive hoje, tá? A gente tem uma predileção muito grande por coisas prontas, né? Ultra, mega, super power blaster processadas, tá? E isso, gente, é normal. Não tô falando que é certo, tô falando que é normal. Às vezes eu me pego, quando eu começo nas minhas escolhas, ou hoje, enquanto dona de casa, mãe, né? 40 anos. Aí eu falo assim, nossa, quando eu fui morar sozinha, com 17 anos, imagina que eu ia me preocupar em hortifruti, eu ia querer as coisas mais prontas para ser mais rápido, porque eu estava na faculdade, né? E por mais que minha mãe falasse, vamos aprender a fazer comida, tal, leva pronto. Não, deixa que vai ser mais rápido assim. E é normal isso, e faz parte, né? Fez parte daquele momento. E eu hoje eu fico muito preocupada com as coisas que as pessoas da minha casa comem, né? E aí você começa a ouvir, ler, estudar que quanto menos ingrediente uma coisa tem, é melhor, tá? Se você pega lá, vamos falar de uma coisa que é fácil de vocês visualizarem. Suco de uva integral, aquele de garrafinha lá, que custa R$ 12 mais ou menos o litro, tem várias marcas, tá lá, suco de uva integral. E eu pego um suco capo, sei lá, Vigor, tem um monte daqueles suquinhos que as crianças gostam, né? Ok. Aí você pega esses dois sucos, suco de uva, os dois, tá? E vira o rótulo, tá? A hora que você vira o rótulo, você vai ver, provavelmente, que no suco integral vai estar escrito assim, água e... mais ou menos isso, Alan. Água e... massa de uva, tipo assim, uva amassada, enfim. Água e uva só. Quando você vira a caixinha, tá? Em 200 ml de suco, né? Que uma caixinha vai ter mais ou menos 200, 180 ml de suco, vai ter lá, no mínimo, uns 15 ingredientes. Aí eu pergunto para vocês, um troço com 15 ingredientes vai ser um negócio natural? Não, tá? Não é natural. É muito... Você vai encontrar sal lá dentro, tá? Você vai encontrar um monte de coisa que faz parte do quê? Da conservação, que são conservantes mesmo.
E aí eu pergunto, isso é bom? Não. E por que hoje em dia, para quem tem irmão, né, ou primo, né, criança pequena em casa, às vezes ele mesmo foi uma criança, vocês mesmos foram crianças assim, é muito comum hoje criança ter alergia a corantes, tá? E isso tudo por quê? Por conta desses sucos, bolachas e afins que usam esse tipo de corante e o corpo não reconhece como alimento, tá? A gente começa essa aula de hoje entendendo que quando a gente fala em carboidratos, gorduras e depois proteína, isso remete tudo à nossa alimentação, tá? Quando a gente fala hoje em dia, é muito comum as pessoas falarem assim, eu estou numa dieta low carb, low fat, sem glúten, sem lactose, só com água, né? Mas por quê? Existem realmente doenças que são preocupantes e levam as pessoas a precisar desse tipo de alimento diferenciado. Por exemplo, eu sempre lembro de ter no mercado coisas que sejam diet. Vocês sabem a diferença? Abram o microfone para responder, tá? Vocês sabem a diferença? Vamos começar do comecinho. Entre diet e light? Não, senhora. Diet e light. Quando você tá de regime, tá, beleza. Você vai lá no mercado e tem lá produtos diet, produtos light. Senhora, não é a mesma coisa, não? Não. E é muito legal saber disso, Bruno. E eu fico muito feliz de poder ajudar vocês nisso, tá? Por que não é a mesma coisa? Porque é assim, um produto que é diet, ele é sem adição nenhuma de açúcar. Porém, olha que legal, acabamos de sair da Páscoa, né? A Páscoa merreca, pelo amor de Deus. Eu pego eu vou lá na Cacau Show e compro um ovo, tem ovo ao leite, escorre a tela, baba aqui, né? Ao leite, tem um ovo zero lactose, ao leite zero lactose, e tem um ovo diet, tá? 3 ovos ali. E mais um monte de coisa, mas vamos pegar esses 3 ovos. Aí eu pergunto, qual é a diferença do ovo ao leite para o ovo diet? Aí o Pedro responde assim, é as calorias. Eu respondo, muito bem, Pedro, o diet tem mais calorias. Aí Pedro, Você sabia que o ovo de Páscoa diet tem mais calorias do que o ovo de Páscoa tradicional? Mesmo ao leite? Não estou falando do estrufado, tá, gente? Estou falando do chocolate padrão. Uma barra de chocolate ao leite padrão tem mais calorias. Uma barra de chocolate padrão tem menos calorias do que uma barra de chocolate diet. Por quê? Senhora, não é que nem aquela Coca Zero que eles tiram o açúcar, mas ela é mais calórica? Mais ou menos por aí. Olha que legal, Bruno. Para você dar liga no chocolate, você precisa de gordura e você precisa do açúcar. Você tira todo o açúcar para ser diet, né? Coloca stevia, sei lá qual adoçante, você tem que aumentar a proporção de gordura. Por isso que o chocolate é mais calórico. Lembra que a gente viu que enquanto 1 grama de proteína e carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9? Então, produtos diets, aprendam isso e não esqueçam mais. Produtos diets, tá? Eles são destinados às pessoas com diabetes. Que não pode, a gente vai falar de hiperglicemia e hipoglicemia agora, tá? Por isso que eu estou entrando nisso já. São destinados às pessoas que têm problema com diabetes, que têm problema com açúcar. Se eu não posso açúcar, eu uso um produto diet, tá? Só que eu não estou preocupada com a caloria. Por quê? Porque muitas vezes o açúcar é substituído por gordura. Então, ele aumenta a caloria. Agora, se eu sou uma pessoa fit, estou preocupada em redução de calorias, principalmente na redução de gorduras, tá? Eu vou optar pelo requeijão normal ou requeijão light? Aí vem o requeijão light, que você vai olhar lá e tá escrito assim, ó, redução de 30% das gorduras ou redução em 20% de calorias, enfim, tá? A história é que produtos light, tá? Eles têm a redução do número de calorias.
Seja por redução de gordura, redução do açúcar, carboidrato, sei lá. Então, o açúcar continua o mesmo, mas a gordura aumenta. O Diminui. light não. Bora, volta. Pergunta de novo. O açúcar continua o mesmo e a De gordura qual? diminui. Do De light. qual? Não. O light, eles vão reduzir a caloria a partir da redução de gordura e açúcares. Tá? Eles vão reduzir caloria. Agora, tem produtos que não dá para você zerar açúcar. Tá? Aí eles vão colocar uma dexamaltose, sei lá o quê, que é um tipo de açúcar modificado, enfim, pode ter açúcar, mas não é destinado a uma pessoa com diabetes. Por isso que os produtos light, eles têm redução de calorias, seja em qual for. Se for um requeijão, vai ser em gordura, se for um iogurte, vai ser em açúcar, tá? Ao invés do leite integral, vão usar o leite desnatado. Então, assim, é redução de calorias de uma forma geral. Em quê? Depende do produto. Agora, o produto diet, ele é redução de... Ele zera açúcar. E olha como uma coisa tão louca, que se vocês olharem, por exemplo, dipirona, tá? O vidrinho de xarope de dipirona, tá? Vai lá, sabor framboesa, produto não destinado a diabéticos. Por quê? Porque é doce, ele tem açúcar. Para ser mais palatável para as crianças tomarem. Olha que doidura, tá? E uma outra coisa também que eu acho muito interessante Não, deixa eu primeiro... Isso aqui tá claro para vocês? Sim. Light, redução de calorias. Diet, zero açúcar. Ok, Lê? Bruno? Senhora, Tá. então, senhora, voltando ao assunto do chocolate, para uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde relacionado ao açúcar, o melhor chocolate para comer seria o com alto índice de açúcar ou de gordura? Vamos falar assim, chocolates saudáveis, né? Existem chocolates que são saudáveis? Existem. Como? O mais próximo o que tem mais concentração de cacau. Isso significa que chocolate branco nem chocolate é. Não é aquele amargo, manteiga. Sora? Nayara, é o amargo. Então, assim, vou comer chocolate todo dia, vou comer uma barra de leite. Não, amigo, não pode. Porque tem gordura pra caramba, entendeu? Uma porrada de caloria. Agora, o que é muito legal é você aí fazer um meio amargo, entendeu? Por quê? E você também não consegue comer muito, porque ele é amargo. E aí você acaba se autolimitando em pequenos tabletes, né? E fica bem ali no lance do... Como fala? Perdi. No lance da saciedade, tá? Então, assim... Eu tenho alergia, Sora, de cacau. É? Sortuda. Menina sortuda. Porque eu queria que meu mundo acabasse num barranco de chocolate. Eu já dou cacau. Enfim. E aí, hoje em dia, a gente tem um monte de doenças causadas, tá? Por produtos não só processados, como os corantes, né? Como produtos que são simples. Como, por exemplo, a doença celíaca, tá? É muito comum falar, fulano é celíaco, que é o tal do glúten. Então, tem pessoas que optam por comer coisas, né, sem glúten. Você vai no mercado, hoje tem um monte de pão sem glúten, bolacha sem glúten, sem gosto, sem nada, entendeu? E na verdade, o glúten, para algumas pessoas, que são as pessoas que têm realmente a alergia, né, que tem a doença mesmo celíaca, existe uma inflamação, tá, no intestino. E aí, a pessoa que tem cólica, diarreia, não tem absorção dos nutrientes, então é uma doença bem confusa, tá? Isso é a doença celíaca. Existem pessoas que optam, por não comer glúten, tá? Mas existem pessoas que não podem mesmo. Principalmente, de uns anos para cá, tem aumentado isso, tá? Uma outra coisa também que eu tenho isso também é a intolerância à lactose. E a intolerância à lactose, meus amigos, você não necessariamente nasce com ela. Vocês sabiam disso? Eu não. Eu fui saber depois que eu fiz 30 aninhos. Imagina o que me espera com 40 agora, tá? Com 30 aninhos eu ganhei uma intolerância à lactose. Mas por quê? Sempre tomei leite, adoro leite. Aí você vai vendo numa curva
tá? E conforme você vai, você nasce ali, né? Um bebezinho precisa do leite. A criança também. Conforme você vai crescendo, as enzimas que digerem a lactose, que são as lactases, elas diminuem também, porque na teoria a gente não precisa de leite. Vocês conhecem algum mamífero que toma leite na vida adulta sem ser nós? Não vale falar o cachorro porque é você que dá, nem o gato. Tem algum animal, algum mamífero que se alimenta de leite enquanto adulto? Eu não sei não, Sura. Que não tem, só nós, só o homem mesmo, tá? E, na teoria, o homem não tem que tomar tanto leite como ele toma, tá? E aí, por isso que a curva da lactase, a enzima lactase, que termina essa digestão da lactase, ela vai diminuindo, né? E isso, sabe quando, normalmente isso acontece com mulheres, tá? E as mulheres descobrem isso, normalmente, próximo aos 40, 50 anos, quando os médicos começam a falar, aumenta a ingestão de cálcio por conta da osteoporose, blá, blá, blá. Aí a pessoa começa a beber mais leite, mais iogurte, porque tem cálcio, né? É a fonte mais pensada de cálcio. Só que aí começa a ter um monte de problema gastrointestinal, estufamento, flatulência, cólica, diarreia, constipação, um monte de coisa que não é legal. E aí é onde vem a confirmação da intolerância, tá? Porque, na verdade, quando a gente pensa em como fala? Gente, Alzheimer hoje. Quando fala em cálcio, né? A gente sempre pensa em leite, mas não, as verduras escuras também são uma fonte ilimitada de cálcio, tá? Bom. Ô, Sura, pode ser uma pergunta boba, mas o que seria o glúten? O glúten, como assim? É um carboidrato, é uma forma de carboidrato, tá? Fala? É uma parte da proteína, tá? Que está no carboidrato pão. Então, as pessoas são sensíveis a esse tipo de proteína, tá? A gente vai falar isso de novo lá o glúten, Júlia, o glúten não é considerado ruim, tá? Não é. É que, na verdade, algumas pessoas têm esse problema a essa proteína glúten. Porém, para as demais pessoas não é ruim. É que, né, tudo é modismo, né? O modismo de hoje é tudo sem glúten. Que é igual os low carb, low fat, tem um monte entendeu? Para você está tudo certo, a não ser que você seja um celíaco, você não precisa. Porque, na verdade, as pessoas gostam muito de pão, bolo, massa, né? E isso tem uma energia danada, né? Olá, Paulo, você chegou low tudo. Você deve ser um cara low tudo mesmo, né? Low, tipo assim, pouco de tudo, não come nada, né? E, na verdade, isso são modismos, né? Bruno, só porque você tem muita altura, mas tudo bem. Enfim, eu acredito que o mais importante seja... Quem tirou o Bruno da reunião? Foi você, Paulo? Coisa feia. E, na verdade, a gente tem que pensar na alimentação de uma forma natural, como era dos nossos antepassados, né? O mais perto aí do que se comia antes, né? Enfim. Então, Alan, a questão não é que assim, a gente pensa em calorias, né? A gente não tem que pensar apenas em calorias, tá? Um pãozinho não tem nem 200 calorias. Você pode comer 2.000 calorias ou mais por dia, tá? A questão é o que você come, né? No seu dia todo. Mas, enfim, né? Bom, hoje em dia é muito comum o problema da diabetes, né? É uma realidade, tanto que o pessoal tem um grupo de risco hoje, né? Diabetes também. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre hiperglicemia e hipoglicemia. Hiperglicemia é o aumento da glicose no sangue, que
acontece, né, no caso, quando você acaba de comer. Comeu, aconteceu a digestão, libera um monte de glicose no sangue. E aí, o que acontece? Vem a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e essa insulina, ela faz o quê? Fala assim, galerinha da glicose, let it go, vamos lá, todo mundo pro fígado, que é onde vai ser guardado. Por quê? Porque se a gente ficar só com glicose circulante no sangue, a gente vai ficar tudo assim, ó, não dá, tá? Então, é necessário guardar, estocar a glicose para poder usar quando a gente vai estar sem comer, tá? Por isso que depois que a gente come um monte, a gente fica com aquela sensação de, eu vou ter que fazer isso? Vou. Por quê? Glicose. Aí, tem um problema. Não cabe glicose no fígado. Não pode guardar no fígado nem no músculo glicose. Tem que guardar glicogênio. Mas a insulina, né, ela não consegue transformar a glicose. O que a insulina faz é transformar, tá, essa glicose da circulante no sangue em glicogênio para ser estocada no fígado, tá? Que é esse esqueminha que vocês têm aqui na página 331. Olha que legal. Sabe esse fígado que vocês estão vendo aqui? Então, segue o alimento aqui. Esse alimento, tá, você comeu, aconteceu a digestão, liberou um monte de glicose. O que acontece? No nosso corpo, tá? A gente tem um monte de sinalizadores. Tá, Bruno? O Bruno está aqui, mas não está aqui. A gente tem um monte de sinalizadores. Aí, quando essa glicose aumenta, tá? Existem células lá no pâncreas, que são as células beta e as células alfa, tá? As células beta, elas estimulam a insulina. As células alfa estimulam glucagon. Então, quando eu tenho lá um monte de glicose no sangue, tá? As células beta produzem insulina lá no pâncreas. Produz insulina e libera no sangue. Que faz com que essa glicose circulante seja guardada no fígado, porém transformada em glicogênio. Aí vocês olham aqui na página 331, Bruno, que você chegou agora, tá? Nesse esqueminha aqui que tem 2 fígados. Então, o fígado, ele faz o quê? Ele absorve a glicose, porém não cabe glicose. O que cabe é o glucagon. Perdão. O glicogênio. Professor, Então essa... Oi, eu saí rapidinho. Você já explicou sobre hiperglicemia e hipoglicemia? Tô nisso. Agora tô falando disso, Bruno. E é mais ou menos assim. Se você olhar na página 331, você vai ver um esqueminha ali do fígado, tá? E esse esqueminha do fígado tem a ver com hiper e hipoglicemia e insulina e glucagon. Insulina e glucagon são os hormônios relacionados a quem guarda e quem solta, libera insulina glicose no nosso sangue, tá? Então vamos lá. Comeu, aconteceu a digestão, aumenta um monte a concentração de glicose, certo? Certo. Essa alta taxa de glicose estimula as células do pâncreas, tá? Lá nas células beta, a produzirem insulina. Essa insulina fala o quê? Fala assim, ô glicose, pode vir para o fígado que não pode ficar nos vasos sanguíneos. Aí a glicose vem para o fígado. Só que a glicose não cabe no fígado. A insulina transforma essa glicose em glicogênio para ser guardada no fígado. E fica lá, o glicogênio, no fígado, no músculo, para quando você ficar 4, 5, 10 horas sem comer, você não morrer, você não entra em hipoglicemia. Por quê? Porque o seu corpo sinaliza e fala assim, vou morrer, agora eu vou morrer, preciso de energia. Aquela energia que foi estocada no fígado, nos músculos, na forma de glicogênio, vem um outro hormônio que eu vou chamar de glucagon e fala assim, let it go, pessoal, vem todo mundo, sai todo mundo daí e volta na forma de glicose. Então, de uma forma bem tranquila, tá? A insulina, o que ela faz? A insulina, ela guarda, tá? A glicose que está no sangue, no fígado, na forma de glicogênio. E o glucagon faz o quê? Tira o glicogênio que está no fígado, transformando em glicose no sangue quando precisar, tá? Esse a gente chama de feedback. Feedback é quando você é feedback positivo, negativo, quando falta um, vai lá.
Isso é quando o corpo está em homeostase, tá? Posso ficar 3, 4, 5 horas sem comer? Posso, né? É ruim, mas posso. Posso ficar 10 horas sem comer? Você não dorme todo dia e 8 horas, né? E fica sem comer? Tem um louco que ataca a geladeira, mas na teoria você fica sem comer. Tem gente que acorda e nem tomou café ainda, tá? Eu não sou ninguém se não tomar café, mas tem gente que fica bem. Ok, tudo bem. Por que fica bem? Porque tem esse mecanismo de insulina e glucagon, que são hormônios pancreáticos que atuam no fígado. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? É muito legal isso. Muito. Não, isso é tranquilo. E aí, só para vocês assim saberem, né? A insulina e o glucagon são produzidos no pâncreas, tá? Numa área... Tá. Escreve aí, Marconi, que eu vou terminar aqui as Langerhans. No pâncreas, tá? Eu tenho um monte de células, tá? E lá, essas células, eu tenho as ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans tem 2 tipos de célula. As células alfa e as células beta. E as células beta, tá? A célula alfa produz glucagon. As células beta produz insulina. Como eu vou saber qual foi o último minuto, Paulo César? Você tem que me perguntar o que você perdeu, seu doido. E uma coisa que é legal no pâncreas também é que ele é considerado uma glândula mista, porque ele tanto produz hormônios endógenos, como a insulina e o glucagon, que são liberados no sangue, como produz também os sucos pancreáticos, que vão ser usados lá no sistema digestório, na altura do odeno, tá? O que mais? Deixa eu pensar o que mais que eu preciso falar. Ah, uma coisa que é legal. Ai, Paulo, eu quero saber se você ficou com alguma dúvida. Ai, que difícil. Espera um pouquinho. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Meu áudio cai às vezes. Não gosto que meu áudio caia. Vamos fazer o quê? A gente levanta ele. Melhor, né? Vamos levantar esse áudio. Paulinha, não pode deixar cair esse áudio, hein? O que mais eu quero falar para vocês? A glicemia, pessoal, que passava a fazer exame de glicemia em jejum. A glicemia nada mais é do que a concentração de glicose no sangue. O cara vai lá, alguém aqui é diabético, tem na família alguém diabético que tem que fazer controle, vai saber que se é diabético, minha família inteira, Sora. Então, é cuida diabético, aí. hipertenso, é Rivotril todo dia, é assim. Então, meu bem, se cuida, Nayara, que a sua genética é tão boa quanto a minha, entendeu? A minha também não é boa, não. Por isso que a gente tem que se cuidar. A pessoa que é diabética, né, ela tem que fazer o controle de glicemia. Esse controle de glicemia, ela é feita como, né? A pessoa de manhã vai lá, pega depende do tipo de controle que ela faz. Não faz nada disso, Sora. Então, certo seria, né? Vai lá, fura o dedinho, coloca um papelzinho fitinha ali, né? Que é as fitinhas, né? E mede a concentração. Que ela tem que estar entre 70 e 100. Nem menos, nem mais que isso. Tá? Ai, Sora, você vem aqui em casa, você chora com isso. É verdade. Meu rosto já chegou a 300 já. Sério? Então, eles são com insulina nele. E ele, então ele é insulino dependente. Para 300, com certeza. Sim. Minha tia toma uns 2 remédios por dia. É que tem gente que consegue controlar com alimentação, né? Não come carboidratos, não é minha tia, né? Porque... porque assim, a gente acha que é só doce, né? Que o pessoal não pode comer, mas não é. Todo carboidrato vira glicose. Tipo, né? Então, McDonald's, né, Sora? tipo pão, entendeu? Então, uma pessoa que tem diabetes pode comer pão, eles são o que mais come, né? E aí a pessoa controla na alimentação. Tem muita gente que controla a glicose na alimentação, a diabetes na alimentação, mas aí tem os tipos de diabetes diferentes. Tem gente que não consegue mesmo, tem gente que são insulinos dependentes. E uma coisa que é interessante
é que também nessa idade de vocês, tem muita gente que faz ao contrário, né? Que fica muito tempo sem comer e essa glicose cai a menos de 50, a pessoa dá uma pane e desmaia, né? É onde que é a hipoglicemia que a Maria Marconi estava falando aqui, tá? Sabia que a Ayla já foi assim, senhora? Quem? Ayla. Eu acredito. Eu acredito. Queria falar uma outra coisa com vocês sobre tipos de diabetes, tá? A pessoa com diabetes tipo 1 é aquela pessoa que não consegue produzir a insulina. O pâncreas não funciona direito. Não funciona, então ela fica insulino dependente, tá? No caso da diabetes tipo 2, que é o mais comum hoje no Brasil, é quando a pessoa come tudo errado, e aí o próprio corpo, tá? Eles chamam de insulino dependentes. São as pessoas que elas produzem a insulina, porém o corpo não reconhece mais essa insulina, não sabe o que fazer com ela. Então, a pessoa quando nasce com diabetes, normalmente é diabetes tipo 1, que vem com um defeitinho lá no pâncreas, tá? A pessoa com diabetes tipo 2, é o que mais acontece no nosso país, que é por conta da alimentação mesmo, tá? Às vezes ela tem a resistência, ela acaba tendo uma resistência a essa insulina. Então, os receptores onde essa insulina... Porque tudo, eu brinco que é chave e fechadura, né? Você tem o hormônio, não tem um receptor, não liga, né? Tem o hormônio, tem o receptor, liga. Não tem, não liga. Então, você tem o receptor, tem o hormônio, porém, o hormônio não cabe mais no receptor. E aí onde você tem o problema da diabetes tipo 2, entendeu? Ótimo, dá um time agora. Então tá bom. Que bom. Aqui eu sou professora de vocês, sua mãe também, que tem atividade rolando aqui em casa, e vai dar tudo certo. Pessoal, aí eu quero que vocês sigam, ainda na Bio 1, para lipídios, página 343, metabolismo e controle hormonal. Tá? E aí eu vou falar agora da parte dos lipídios, tá? Disso que a gente falou agora, que é rapidinho, tá? Não, eu queria um expresso, você sabe fazer? Então faz para mim, qualquer cor e água, tá? Hã? Não, eu quero água e café. Não. Alguém quer um cafezinho expresso, já que a tia Paula não dá mais café pra gente? Nossa, senhora, põe o pó num copo e a água no outro e pronto. É que, gente, aqui tá tão assim, com essa história das aulas remotas, né? O meu marido tem uma filha de 20 anos, né? E eu conheci ela tinha 4 anos. E ela mora em outra cidade. E a faculdade tá parada, né? Aí ela tá aqui com a gente desde março. E ela tá me ajudando muito com as meninas. Então, a hora que eu tô dando aula, ela tá fiscalizando lá as Maria. Que olha, menino do céu. Olha, nem no meu pior pensamento imaginei viver um troço desse, assim, com as meninas. E olha que eu já fiquei, assim, tipo, muito tempo viajando com elas, tendo que depois repor a aula, né? Então, assim, pra gente perder aula não tinha, né? Depois se organiza. Então, já cheguei a perder quase um mês de aula com elas e tal. E dá certo depois, né? Mas nossa, se eu tivesse sozinha em casa, eu tava lascada. Ainda bem que eu tenho ela para me ajudar. Hashtag ela não ouviu, não precisa ouvir essas coisas, entendeu? Deixa a gente ficar nas tretas nossas ali, que é melhor. Mas sem ela, eu tava na roça. Ó, agora já fizemos uma pausa do café da Paula, já elogiamos a Anne, agora volta para cá. A Anne é aquela do namorado que é o sósia do Bruno, o Ju, entendeu? Ela que é namorada. O sósia do Bruno tem namorada, né? Como? Pelo menos o sósia do Bruno tem... O sósia do Bruno. O sósia do Bruno tem namorada, tem. Ele é igualzinho nome, ele. Senhora. Hã? Ele salva o nome. Não, igualzinho. Eu olho pro Chu, eu vejo o Bruno. Nossa, que quando eu chamo ele de Bruno, ele fica bravo, fica enciumado, fala assim: é o meu aluno, calma, eu vou conseguir ser melhor. Bom,
Feito um time, gordura agora. Vamos lá, Paulinha, gordura agora. A gente, na aula de gordura, eu particularmente, eu gostei muito da aula. Não sei se vocês conseguiram entender, mas assim, eu gostei muito de ter isso. Fala. Não gosto de adoçante. Adoçante é pros fracos. Fala oi pra Paula aqui. Paula, essa é a Anne, namorada do Chu. Tá? Que é o Bruno, que é o Bruno aqui do CPN. Obrigada, Ney. Ó, eu gostei muito daquela aula de gorduras. Eu não sei se vocês conseguiram entender, tá? Porque, na verdade, a nossa vida ela é muito complexa em relação à alimentação, principalmente quando se fala em gordura. Hoje cedo eu vi uma... vou ver se eu acho essa mensagem de... O que foi? Tirou os cookies? Não é só o meu, não. Tá. Se todo mundo não está entrando, é porque caiu geral. Então, fica tranquila, volta na próxima aula. Tá? E é assim, gente, todo dia cai tudo. Mas tudo bem. Voltando aqui. Hoje de manhã, eu estava vendo uma postagem que eu achei muito legal. Eu preciso até salvar. Se alguém me mandou, não sei. Talvez vocês já devem até ter recebido. Era uma tampa de alguma coisa, né? Com 3 montinhos. Um montinho de gordura de margarina light, um montinho de margarina e um montinho de manteiga. Não sei se vocês chegaram a ver essa comparação. E aí falava assim que aí, nesses 3 montinhos, né, só tinha formiga no montinho da manteiga. Aí falava assim que até as formigas são espertas que não vão para margarina e vão para manteiga. Gente, se eu pudesse falar uma coisa para vocês assim, ó, vamos abolir da dieta de vocês. E quando eu falo dieta, é o que você come da hora que você levanta até a hora que você dorme, tá? Dieta não é restrição. Qual é a sua dieta alimentar? É o que você come, tá? Regime é outra história, mas dieta, né, é o que você come da hora que você acorda e da hora que você dorme. Bom, quando a gente fala da margarina, a margarina nada mais é do que um óleo vegetal injetado oxigênio e ela hidrogena, tá? A manteiga não. A manteiga, ela é o leite batido, né? Aí tem a gordura, a nata, né? Essa nata batida. Então, quando a gente pensa em alimento, eu sei que é mais calórico, eu sei que tudo isso, mas não é para comer manteiga o dia inteiro, tá? A verdade é que a gente precisa de opções, tá? Já que você vai comer um pão com manteiga, você vai comer com manteiga e não com margarina, mas você vai comer um pão só com um pouquinho de manteiga, não é para tomar banho de manteiga. A gente toma banho de manteiga, vocês sabem disso, tá? Então, a questão, gente, é sempre pensar no alimento em si, a quantidade que vocês têm que comer dele, tá? Sempre voltando, sempre naquela história, a dieta mais simples possível. Fala. O requeijão é mais saudável que a manteiga? Ou não? Porque são produtos diferentes, tá? Vamos pensar assim. Numa dieta normal, você pode comer tanto um como o outro, tá? O lance é a quantidade que come. Porque os dois são derivados de leite, né? Mas são produtos diferentes, né? Um tem mais o lance do queijo, o outro é mais a nata. Mas os dois são calóricos, né? Se for parar para analisar. Por isso que eu falo, o lance é o quê? Restringir essas coisas mais pesadas. Por quê? Porque, tipo assim, ó, não sei se vocês têm essa concepção. Eu não sei se vocês têm essa concepção, mas de tudo que vocês comem de gordura no dia a dia de vocês, 80% dela é composta por triglicerídeos, que é o que vai dar alto lá no exame depois. Quando a pessoa falar que o triglicérido está alto, não sei o quê, é o que você come. Colesterol tem muito a ver também, por exemplo, às vezes, vamos falar assim, o Paulo, que é um menino magrelo. Às vezes o Paulo, ele pode ter um colesterol alto mesmo sendo magrelo, porque ele pode ser totalmente por problemas metabólicos, tá? E aí tem a ver, Nayara, com o histórico familiar. Olha que loucura.
Então, pessoas que têm pais com colesterol alto, avós hipertensos com colesterol alto, é hereditário na família. Então, uma pessoa que vai ter que fazer exercício físico, se movimentar, saber o que come e tal. Mas eu não fico muito assim, a gente não tem que entrar em neurose. E eu acho que essa quarentena trouxe muito isso pra gente, porque antigamente todo mundo pensava em academia, blá, blá, blá. Não pode mais ir, já que vai abrir agora, não sei como que vai ficar isso. E se eu posso fazer um hashtag Fica a Dica hoje, não é porque as coisas vão abrir que vocês vão sair de casa, tá? Eu acredito, posso estar enganada, tá? Mas eu acredito que agora que o bicho pega. Porque a partir do momento que você abre as coisas, as pessoas começam a se aglomerar, porque vão se aglomerar. Tá? E deitar no mesmo lugar, né, Sora? Porque tem gente que nem sabe que tá, né? Sim, lógico. Eles falam, porque gente, estamos sendo subnotificados. Isso aí a gente sabe mesmo. Porque não é todo mundo que vai manifestar, tá? Você pode, depois, sei lá, aqui em casa, vira e mexe, as crianças têm dor de garganta e tal. Então, vamos falar com uma criança que está com dor de garganta. Apesar que aqui ninguém está com dor de nada ultimamente, mas uma pessoa que sempre tem dor de garganta, quando ela estiver com dor de garganta, se ela não tiver falta de ar, como ela vai saber se é Covid ou não, se ela não foi testada? Então, se eu pudesse colocar uma coisa para vocês, na cabecinha de vocês hoje, era, amigos, por favor, não saiam de casa. Continuem, eu não digo nem com o isolamento social, mas pelo menos o distanciamento. Por exemplo, hoje eu tenho que levar minha filha para fazer um ultrassom. E eu preciso fazer essa ultrassom, senão eu não vou dormir de noite. Então, vou ter que ir de máscara lá no lugar, eu já marquei, vou ter que ir de máscara, mas de lá eu vou voltar para minha casa, não vou dar uma passadinha, não sei aonde. Né? Então, assim, é fazer o que tem que fazer. Tem que ir ao mercado? Tem que ir ao mercado. Correr na faixa? Pode. Vai correr de máscara? Não sei se vocês já viram um estudo que mostra o Covid sendo espalhado por ciclista, corredores e pessoas que fazem caminhada. Vocês não fazem ideia do raio que o Covid é espalhado pela pessoa que pedala e pela pessoa que corre. O dia que eu vi esse estudo, eu nem caminhar eu fui mais. Eu falei assim, não vou morrer agora mesmo. Sora. Fala, Nai. Tipo assim, mesmo que agora vai abrir as academias, será que vai ter um limite de pessoas dentro? No decreto estava falando isso, né? Mas com o limite é perigoso, né? Tipo, eu acho lá que onde eu fazia, na Aquavida. Ali é uma academia muito grande. Então, mas, gente, Maria Eduarda, o que mais tem é gente retardada, sem noção, fazendo isso. Por quê? Gente, até aqui em Pirassununga, me ajudem aí, mas eu não sei quantos vieram ontem infectados. Faz uns 2 dias que eu não vejo. Eu parei em 43, eu acho. 36 confirmados, 20... Já tem 46, Sora. 46, tá. Então, você viu, ó. Tá na UTI já, né? Sim, mas assim, faz tempo que tá nesse 40. Tem uns 3, 4 dias que não tá mais, né? Do nada tava em 20, do nada foi para 40 e aí parou. Mas uma coisa eu falo para vocês, com certeza, daqui para frente vai aumentar. Por quê? Ontem eu vi um vídeo também que falava, marcaram a mão de uma pessoa, dizendo assim, essa pessoa tem Covid, né? Vamos por aí, né? E ela foi para um restaurante, né? E aí essa mão marcada só podia ver depois com luz negra, né? E aí depois de 1 hora, não sei quanto tempo, apagaram-se as luzes e ligaram a luz negra, que era uma pessoa só marcada, tá, gente? Uma pessoa só com uma mão marcada. Quase que em todos os locais daquele lugar tinha tinta nas pessoas. Por quê? Porque não é só onde você põe a mão, tá? Por exemplo, esses dias eu estava vendo que por que os profissionais de saúde são tão contaminados? Porque para você entubar uma pessoa e para você ressuscitar a mesma, vocês não fazem ideia do tanto de vírus que espalha. E por que essas pessoas, os profissionais de saúde estão morrendo tanto?
Porque a carga viral que eles recebem é muito maior do que a carga viral de eu correr junto com uma pessoa que passa por mim correndo com Covid, tá? Então, é muito simples. A gente não vai ter aula tão cedo. Eu acredito que nos próximos 2 meses assim, até julho não volte. Hã? Setembro a gente vai ter aula. Não tá certo nada, né, gente? Assim, cada um fala uma coisa, mas eu, Josiane, tá? Do meu entendimento na ciência, tá? E das coisas que eu ouço das pessoas que sabem mais que eu, acredito que nos próximos 2 meses a gente não vai se encontrar com aula presencial, tá? Porém, a gente consegue fazer isso muito bem aqui, vocês estão dando um show. A Paula, então, meu Deus do céu, eu quero trazer a Paula para minha casa para me assessorar, porque tirar a Paula daí, vocês vão morrer tudo. Agora, eu acredito que a gente vai ter que continuar com esse distanciamento social. Não falo nem em isolamento, tá? Porque aqui em Pirassununga tá tranquilo, mas o problema não é Pirassununga. O problema é você pegar uma cidade de São Paulo, tá? Onde agora está se morrendo nas periferias. Amigo, uma coisa é falar assim, Carol, fica em casa, você tem 5, 10 cômodos na sua casa. Outra coisa é você falar, fulaninho, fica em casa, são 2 cômodos, um banheiro e o resto. E aí? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, se você pode, eu acho que a fala é muito simples. Se você pode ficar em casa, tá? Não estou falando do fogo no rabo para sair, não. Se você pode ficar em casa. Eu tenho meu avô, minha avó, preciso ir no mercado. Tudo bem, você vai ao mercado, pro seu avô, pro sua avó, você vai na farmácia, pro seu avô, pro sua avó, você vai na padaria, pro seu avô, pro sua avó, tudo bem, não tem problema. Agora, do contrário, fique em casa. Gente, o que tem de aplicativo, o que tem de site que está ajudando o pessoal fazendo desde meditação, exercício físico, Nossa, sim, um monte de curso, sabe? Um monte de coisa. Então, eu sei que, Carol, é tão gostoso ficar na Netflix e ficar na internet, mas a partir do momento que eu falo que você só pode fazer isso, é um fogo que dá para sair, é normal. É normal. Agora, é um momento... coisa para estudar. Nossa, sim. É um momento de resguardo, não é só para estudar, não é só para assistir série, mas é um momento de resguardo. É um momento que daqui a um tempo a gente vai se ver de novo, a gente vai se encontrar de novo. Daqui a um tempo vai ter vacina, não vai ter vacina nos próximos 2, 3 meses, esquece, isso é só para o ano que vem. Mas enquanto não tiver vacina, as coisas vão ter que ser assim. Por quê? Porque é um troço que o contato... E outra coisa, gente, a gente está com esse lance aí de tosse, dor de garganta, falta de ar. Não, já está com um monte de outras manifestações, que são essas manifestações que ninguém está vendo. Ô, Sora. Fala, Nai. E tipo assim, eu tenho uma amiga que a bebezinha dela nasceu hoje. Será que, tipo assim, tem perigo dela já pegar o Covid? Porque tá no hospital, né? Por isso que provavelmente, do jeito que nasce, a criança estando bem, no outro dia já sai, já é protocolo já, entendeu? Porque o lugar onde está... igual a história que a gente estava estudando sobre resistência. Lembra, o Bruno, que a gente está falando de resistência bacteriana? Uhum. Aonde que tem as superbactérias? Não é na minha casa, é no hospital. Tá? E, gente, a Paula daqui a pouco vai me mandar embora, mas calma lá. Sobre o metabolismo de lipídio, tá? Eu tenho 2 coisas para falar para vocês muito importantes. São 2, e assim, eu falo que todo aluno meu, tá? Ele tem que saber. Ele tem que, assim, ter um mantra na cabeça dele, assim, ó, bile não é enzima, bile não é enzima, bile não é enzima. Por quê? Porque bile não é enzima. Mas o que que é? Não é enzima. Porque o cara vai lá e fala que bile é enzima. Gente, bile é uma substância emulsificadora. Ela vai lá como se fosse um detergente em cima da gordura e fala assim, lipase, que é a enzima lipase. Lipase, como toda ase, é uma enzima. Lipase, se vira, é sua. Mas eu, bile, não sou enzima. Eu sou produzida pelo fígado, fico guardadinha na vesícula biliar, só esperando ter gordura ali para ir para cima dela, como se fosse um detergente. Eu vou lá, emulsifico e falo, lipase, a bola é sua. Se vira, tá? Por quê? Porque a lipase pancreática é produzida no pâncreas e faz o quê? Digere lipídios. Tá? Um grande problema dos lipídios.
é que eles vão entupindo tudo, tá? Aqui na apostila de vocês tem duas coisas legais, que é o aprofundamento falando da aterosclerose e arteriosclerose, que são coisas, né, diferentes, né? Agora, uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem é aquela história do colesterol bom e colesterol ruim. Colesterol bom, HDL, colesterol ruim, LDL. Gente, colesterol em excesso sempre vai ser ruim, tá? A verdade é que um colesterol HDL, que é esse verdinho aqui da página 344, tá? Ele é importante para a lubrificação. A gente já falou que esses dias que eu estava dando aula para vocês de gordura, eu estava na fazenda ainda, né? E a minha amiga que estava junto, que é professora da USP de Carcaça, ela falou assim, nossa, eu parei para ouvir sua aula, porque ela dá aula sobre gordura, né? Ela trabalha com rendimento, essas coisas assim. E aí ela fala que ela nunca tinha parado para pensar que a gente precisava de tanta gordura no cérebro. E é verdade, a gente precisa de muita gordura no cérebro. Por quê? Porque o cérebro precisa de gordura para os impulsos elétricos, lá na bainha de mielina que a gente já tinha conversado. E uma outra coisa que é muito interessante, que na apostila de vocês fala também, lá na página 345, da leptina. Há uns anos atrás, a capa da Veja, revista Veja, veio falando desse hormônio, que a leptina, ela é produzida lá, né? Oi. Ela é produzida... e aí, essa leptina, ela sinaliza que tá bom para comer já. Então, é um hormônio relacionado à parte de saciedade. Então, eles fizeram, se vocês olharem aqui nesses dois ratinhos, e esse experimento, depois eu compartilho com vocês, ele existe mesmo, tá? Que os camundongos que não produziam leptina, tá? Que eles conseguiram abreviar essa produção de leptina, eles eram gordinhos, enquanto os camundongos que produziam leptina, eles eram magrinhos. Gente, vamos tomar leptina. Acho que é o canal. Porque acho que a leptina aqui na quarentena, cara redonda. Nossa, eu vou me não tá valendo. leptina agora. Ô, Bruno, fica quieto. Fica quieto que você é magrelo. Ah, magrelo. Você é magrelo. Agora, essa leptina, ela é produzida no tecido adiposo. Então, é a tal história. Não adianta eu não ter gordura que eu não tenho leptina. Tá? E estrogênio. Estrogênio, gente, é uma palhaçada, porque o estrógeno é muito da mulher, né? A mulher, ela é... Eu falo assim, que realmente, né? A mulher é um bicho de fases, onde eu tenho lá, se eu tô bem, eu tô com o estrógeno alto, se eu tô mal, eu tô com a progesterona alta. É um ciclo. Já falei isso para vocês em aula. Enquanto o homem tá lá, testosterona, o mês inteiro, a mulher tá lá, estrógeno, progesterona, e outros hormônios juntos ali. Como que vai ser uma pessoa centrada, normal? Não tem como. Não tem como. E o estrógeno também está relacionado ao tecido adiposo, tá? Então, homens também vão ter. Outra coisa também. Ai, tanta coisa para falar, daqui a pouco a Paula vai me mandar embora. Ai, Paulinha. Os hormônios... lembra que a gente falou dos esteroides na aula de gordura? Então, os esteroides, eles também são lipídios derivados do colesterol, tá? Lá nos anabolizantes, por isso que essas coisas não são legais, tá? Ao mesmo tempo, quando a gente fala que o colesterol não é bom, tá? Sem colesterol, eu não tenho produção de hormônios. Então, uma coisa que eu acho bacana para vocês terem um entendimento dessas aulas que sempre geram
um pouco mais de curiosidade, né? É que tudo que você vai dentro da normalidade sempre vai ser melhor. Tudo que eu vou, assim, o mais próximo do que é bom, do que é natural. Obrigada, Gá. Agora não. Tá gelado, põe uma blusa. Põe mais uma. Ela veio trazer chocolate quente. E aí, eu vou virar uma pipa, entendeu? Uma pipa. Gente, genética, olha, igualzinha. Vocês não viram a minha irmã, ela é filha da minha irmã, não é minha filha, não. Igualzinha, até raiva. É que eu sou gordinha, a minha irmã é magrela igual ela. Quer dizer, já tá passou dos 35, já não é tão magrela mais, não. O que mais eu quero falar com vocês? Aqui fala um pouquinho dos hormônios, tá? Progesterona, que é hormônio feminino, testosterona, a gente vai estudar tudo isso mais pra frente também, tá? Eu gostaria que os senhores, falando dos anabolizantes, né? E os efeitos colaterais desses anabolizantes, né? Gente, no homem, atrofia testicular, saquinho diminuído, entendeu? Sabe o que é isso? Saquinho diminuído? Então, ginecomastia, aumento das mamas dos meninos, redução da contagem dos espermatozoides, infertilidade e queda no nível de testosterona. E os meninos ficam todos mudos agora. Eles só ficam olhando assim para as coisas deles particulares e só pensando assim, Ô, será Sori, que tudo isso só pra ficar maromba, né? só para ficar maromba? Nossa, E eu que falo preço, porque... meu Deus. Não, e assim, é uma coisa muito louca, Bruno, porque eu vivi isso um tempo atrás com o ex-namorado da minha irmã. Eles são médicos, tá? Os dois são médicos. E ele era fisiculturista. E às vezes tinha campeonato no interior e ele vinha para casa para se preparar, né, para o outro dia. Então tem todo... E assim, é muito louco porque é coisa de gente sem noção. Porque assim, não tem um artigo científico que fale que tudo bem usar essas coisas. Não tem. Mas o gosto pela... Sei lá, é muito louco. Isso não só nos meninos, tá, meninas? Tá? Não vai crescer pipi nas meninas, não. Mas, tá? A minha professora de Pilates, ela fazia fisiculturismo também. E ela falava que quando ela ia para os campeonatos, as mulheres que iam subir no palco lá para mostrar os músculos, elas tinham que se barbear antes. Prof, é muito feio. Barbear! Paulo, Tem imagina uma a gente amiga tendo que que acordar de manhã para se barbear. Hã? Tem uma amiga minha que queria ser fisiculturista. É isso aí mesmo? E ela tomava, ela falou que cresce muita barba, muita. Ela tem 19 anos. Muito. Então, só para vocês terem ideia. A alteração da voz, a voz fica mais grossa assim, né? Aumento de pelos faciais, a menstruação já não é como era antes, né? Hipertrofia do clitóris, que é aquela zona lá na periquita. Por quê? Porque eles falam que no desenvolvimento da menina e do menino, o clitóris é como se fosse um pênis, que seria um pênis, mas não é mais. Então você tem um aumento... Eu falei e o pessoal falou que eu tava mentindo. Não nasce pipi, mas assim, aumenta o troço sim, tá? E redução das mamas também. Por quê? Porque a mama ela é vinda a partir de estrógeno e progesterona, né? Então, tem todas essas coisas também. Bom, e outras, sabe, e outras coisas também. Agora, o que eu penso sobre tudo isso, né? Eu penso que a pessoa tem que levar uma vida mais próxima do normal possível. Acredito que agora, com essa situação, né, do isolamento e distanciamento social, algumas pessoas consigam voltar para uma coisa mais natural. Agora, falar que a gente vai sair mais qualquer coisa disso, eu acho que isso é muito particular de cada pessoa, porque tem gente que vai sair pior, com certeza, Paula. Eu tenho certeza que tem gente que vai sair pior. Mas a gente continua aí tentando, né, tentar sermos melhores sempre, porque, enfim, o que mais que eu queria de vocês? A aula que vem vai ser sobre proteínas. Não, mentira. A aula que vem eu vou falar Só que a aula que vem eu vou entrar às 7h30 mesmo, tá, pessoal? É que ontem à noite, no finalzinho da tarde, marcaram essa reunião lá na escola das crianças e eu até avisei a Paula para ela
saber que eu ia entrar mais tarde. E eu quero falar com vocês na aula que vem sobre as doenças causadas por bactérias, tá? E eu vou fazer também uma correção de exercícios. Lembra aqueles exercícios que eu tô pondo para vocês no Classroom? Então, eu vou dar uma corrigida em algumas coisas. Entre as 6, eu não consigo fazer o Pedro, a Ayla, a Manu entrar 8 horas, vou conseguir fazer esse povo entrar às 6? Ai, Júlia, não fala assim. É triste. Pessoal, a gente vai continuar nesses exercícios contextualizados, tá? Eu acho que fica muito bom. Nossa, só falta um capítulo para a gente acabar a apostila de Bio 1. Tia Paula, quando a gente vai receber a apostila 3? Tia Paula? Cri. Tia Paula. Tia Paula. Gente, 3 pontinhos. Porque, Tia Paula, eu tenho uma aula da Bio 1 e uma aula da Bio 2 para acabar a apostila 3. 2, mesmo fazendo tudo desse jeito. Não. A apostila 2. Proteínas. Apostila 2, senhora, você falou 3. Então. A gente tá na apostila 2. Eu buguei. Isso. Senhora, você falou que faltava capítulo para acabar a apostila 3 já. Não, apostila 2, Paulinha. Agora você falou 3. Eu sei. Porque aqui, ó, falta falar de proteínas, né? E são dois capítulos aqui, o 9 e o 10. Então, eu vou ter mais 2 semanas aí, eu fecho isso daqui. Não vai estar postando em 2 semanas, né? Então, eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Pessoal, 2 coisas. Uma, vou pedir para vocês, para essa semana até quarta-feira que vem, para vocês fazerem um quadro de bacterioses, tá? Lembra do quadro das viroses, do último? Então, agora vai ser um quadro de bacterioses, tá? Para colar na testa e ficar olhando para não esquecer. E vou pedir os exercícios, tá? Contextualizados de gorduras e metabolismo, ok? Vou escrever tudo lá para vocês não esquecerem. Até que horas vai minha aula? Só para eu saber. Não sei, senhora, acho que até as 10. Não, senhora, até as 9h10, porque a sua é a primeira aula, daí vai das 7h30 às 8h20, das 8h20 às 9h10. Ô, Bruno, ninguém te perguntou. Mas... Ah, desculpa, eu só queria falar a verdade. Eu tô comendo aula de quem, então? Pronto, não, mas é só exercício, senhora. Vai ser descontado. Vai ser descontado do meu salário, certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Você acha que vai ter o adiamento do Enem? Por hora, não. Não. Sabe por quê, Carola? Eu tô muito orgulhosa de vocês nas Olimpíadas de Matemática, mesmo não sendo da professora de matemática. E não vou acertar nenhum. Sabe? Hã? Não vou acertar nenhum. Não entendi. Não vai eu acertar. Ele falou que não ia acertar nada, senhora. Vai sim. Bobo. Vai sim, eu confio. Sabe quem eu não vi hoje aqui? O Tur, fala comigo. Sora. Tô aqui, Sora. Você nem falou comigo hoje. Tá pensando na novinha. Nossa, esse beijoqueiro aí. Não pode beijar na quarentena. Sora, ele fala que vai correr, vai beijar. Não pode, Arthur. Não pode. A gente vai Você não é mentira, isso aí. Mais errado aí. Pessoal, eu vou então fazer assim, ó. Carol, sobre a sua dúvida, é uma dúvida de todo mundo, tá? O que eu tenho orientado os meus alunos que eu auxilio nessa preparação para vestibular é: preparem-se. Da mesma forma que no sábado eu encontrei com alguns alunos, com alguns de vocês na Epicar, e o que foi que eu falei? Alan, Bruno, Arthur, Bruno, preparem-se. Os concursos vão acontecer. Entendeu? Quando? Eu tenho um monte de coisa gratuita, curso gratuito agora, por conta disso tudo, porque tem gente que não tá tendo aula e tal, e eu comecei a estudar. Então, eu falo sempre, preparem-se, tá? Porque vai voltar, a normalidade tem que voltar.
eu não acredito que não terá Enem, por quê? Porque todo ano tem que seguir salas das faculdades, entendeu? Tem que ter O que eu Enem, acredito... Hã? Tem que ter Enem, é tipo a primeira porta de entrada para as universidades. Mesmo que você fique aí 2... O que eu acredito muito é numa mudança, assim, no estilo, não no estilo de prova, mas na facilidade da prova. O estilo vai ser o mesmo, porque é contextualizado, tem a ver com a estrutura das aulas do Estado. Então, assim, só que o que eu acredito é que o meu aluno vai ter que escolher, tá? Escolher por quê? Porque ele vai ter que... Vai bater com outras provas. Mas aí, paciência, né? Mas para vocês, assim, só vejo sucesso só, tá? Que bom que foi esse ano, não foi daqui a 2 anos. O problema é quem tá no terceiro ano. Fala. E a minha identidade, que tá lá no sul. Sora, o Beto, gente do céu, nós tá tendo um problema com o Beto. Não mandou o boleto até agora. Não mandou o boleto até agora. O meu já mandou ontem. Só que, tipo assim, já que ele manda o boleto, que não apareceu pra mim. amiga, ele vai mostrar no chat, sabe? Onde que você escreveu? Ô, gente, antes que eu seja demitida por justa causa, vamos para a aula do Ricardo, por favor. Mas ainda não tá na aula. Ele começou. Tem que fazer exercício só, tipo, antes da aula a gente faz exercício, depois ele vai tirando dúvida. Entendi, agora entendi. Então a gente não tem um tempo. Mas ele faz tudo de novo na aula, então não tem problema, prof. Pode ficar. Entendi. E aí, vamos conversar. Eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Vocês já viram isso daqui? Não. Que isso? Não. Isso. Já vi. Então, isso aqui é o nosso projeto segundo e terceiro trimestre. É bimestre, né? Então, segundo, terceiro e quarto bimestres. Que isso? Você Isso que é um livro. É o nosso projeto de mentoria para esse ano. Aguarde. Eu não gostei desse aguarde. Não. Também não. Eu não gosto de surpresa também. Competição? Hã? Tem muita gincana em competição? Não. Não, pelo amor de Deus, não. Como assim? Porque é mentoria, Júlia. Não, eu sou professora de mentoria, não sou de educação física, não. Então. Tá errando, Júlia. Esse é o Léo. Imagina se na praia, é calmo, sabe? Falando em Léo, gente, falando em educação física. Gente, não se esqueçam que sexta-feira a Sora vai participar da educação física. Todos os professores vão, inclusive ela. Vai participar sim, Sora. Não adianta fazer essa Vai cara, sim, não. Sora. Você vai chamar suas filhas. Vai. Não tô nem aí. Vai chamar na aula aí. Porque a gente já chama os nossos irmãozinhos também. Com a câmera ligada ainda, viu? Pra provar que você tá lá. Todo mundo tem que estar com a câmera ligada. Até a tia Paula. Câmera ligada, Sora. Não tem escolha. Se a gente fica com a câmera ligada, se a Paula for. Ela vai. Se você não fazer, a gente não vai participar das próximas aulas, ok? Começou, Carol. Começou a palhaçada. Todo mundo vira de costa pra ela. Olha lá, é sempre assim. Arthur, me defende, por favor. Pelo amor de Deus. Eu tô na minha, se eu falo. Arthur, toma cuidado com o que você fala, que a gente tem coisa contra tu. Pelo amor, hein? Sei de nada. Gente, a Paula fica printando foto minha. Paula, eu vou te processar. A gente vai fazer figurinha. Tá? Entendeu? Vou processar a Paula. Entendeu, Paula? Pessoal, mas tá bom. Ó, eu quero desejar para vocês um bom meio de semana e que sexta-feira vamos estar juntos de novo, tá? Às 10, né? É isso? Tá. Então, tia Paula, 10 horas pode estar com a gente já. E logo após a Sora nem adianta fugir, que você vai participar da educação física. Das 10 até meio-dia e 45. Exato. E quem vai fazer o almoço aqui nessa residência, gente? Para. Você que lute, Sora. A filha do seu marido. Se tem sal, é almoço. Vão morrer tudo. Então tá bom, ué. Se isso é importante para vocês, eu tô junto com vocês sempre. Pode ter certeza. Gente. Júlia. Se é importante, vamos lá. Tudo junto, vamos se lascar tudo junto. Tá bom? Pronto, criei uma figurinha da Sora.
Carol, vai arrumar o que fazer, vai. Vai estudar. Vai falar do Ricardo, vai. Ai, mas tá bom. Pronto, ó. mandei. Eu desejo... Ai, meu Deus, não quero nem abrir, não vou nem abrir. Que vocês tenham uma boa semana, tá? Continuem aí no foco, na força e na fé. Ok. Ai, meu Deus do céu. Ricardo, o Ricardo tá falando que hoje tem surpresa para vocês. Quero só ver. Correr 10 quilômetros. Se tiver comida, eu participo. Comida vai demorar. Mas tá bom, pessoal. Então, ó, cuidem-se aí, tá? Força. Qualquer coisa eu tô aqui, vocês sabem disso, tá bom? Obrigadinho por tudo. Eu já vou colocar as atividades lá no Classroom, tá bom? Ok. Sim, senhora. Obrigado senhora. pela aula. Beijos para vocês. Cuidem-se. Beijo, professora. Tchau, Paulinha. Obrigado pela aula, Nissura. Obrigada a eu. Tchau. Tchau, Laura. Beijos.